Há símbolos na Escritura que soam como ecos distantes de um tribunal invisível, sinais de que o universo não se move ao acaso, mas sob os decretos implacáveis do Deus Altíssimo. Entre eles, um dos mais aterradores é o das correntes de trevas, descritas nas cartas apostólicas como o destino presente dos anjos caídos. Não se trata de correntes forjadas pelo ferro humano, mas de prisões espirituais, moldadas pela própria justiça divina, onde forças que um dia brilharam em glória, agora são mantidas sob o peso do juízo. O apóstolo Pedro escreve que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Segundo Pedro 2:4. A carta de Judas ecoa a mesma sentença. Os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas até o juízo do grande dia. Judas 1:6. Essas palavras revelam um mistério profundo. Seres que outrora se moviam entre os céus, portadores de luz e executores da vontade divina, agora jazem aprisionados em correntes invisíveis, incapazes de se libertar. Mas que correntes são essas? Não são feitas de ferro ou aço, pois tais metais não poderiam conter criaturas espirituais. São correntes de trevas, um tipo de cárcere ontológico, expressão da soberania de Deus sobre todo o cosmos. As mesmas trevas que outrora simbolizavam a ausência da luz criadora, agora se tornam um instrumento de contenção, um espaço de isolamento onde a rebelião é mantida sob limites inquebráveis. O simbolismo aqui é sombrio e profundo. As correntes não apenas prendem, mas representam o estado eterno da alma que escolhe se afastar da luz. Pois assim como os anjos caídos perderam o brilho da sua habitação original, todo aquele que rejeita a presença de Deus se aproxima do mesmo destino: viver aprisionado em trevas que não podem ser dissipadas. Essas correntes são mais do que um castigo. São uma condição existencial, o reflexo da distância entre criatura e Criador. Na tradição judaica, esse cárcere dos anjos caídos está ligado ao episódio misterioso de Gênesis 6, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, corrompendo a ordem criada e dando origem a gigantes e a corrupção generalizada da humanidade. A rebelião desses seres resultou não apenas no dilúvio, mas também em sua prisão imediata, lançados em abismos sombrios até o dia do juízo. Suas correntes, portanto, não são apenas símbolos futuros, mas marcas já seladas no presente, testemunhos vivos de que a justiça de Deus não falha. Essas algemas de trevas também revelam algo inquietante sobre a natureza da justiça divina. Pois se até os anjos que outrora contemplavam a face do Eterno não escaparam do juízo, quanto mais o homem mortal poderá se livrar se viver em rebelião. As correntes são lembrança de que não existe privilégio espiritual que nos proteja da ira de Deus, se a fidelidade for abandonada. Nenhuma glória passada, nenhuma posição elevada, nenhuma proximidade antiga com o sagrado pode isentar a criatura de sua responsabilidade diante do Criador. Além disso, as correntes de trevas demonstram que o mal não é absoluto. Embora os anjos caídos tenham semeado destruição e tentação no mundo, eles não governam sem freios, estão acorrentados, limitados, e não podem ultrapassar os limites que lhes foram impostos. Isso revela a soberania do Senhor. Por mais que o caos grite, ele nunca será maior do que a ordem estabelecida pelo Deus que reina. O abismo pode rugir, mas suas correntes são seladas pela mão do Altíssimo. No plano espiritual, essas correntes falam também da condição humana sem Deus, pois cada vício, cada mentira, cada entrega à rebelião se transforma em um elo invisível que prende a alma em trevas. Muitos caminham nesta vida acreditando ser livres, mas carregam correntes tão reais quanto as dos anjos caídos, algemas que não brilham aos olhos do mundo, mas que sufocam o espírito diante da eternidade. E se não houver redenção em Cristo,
essas correntes se tornarão permanentes, eternas, sem possibilidade de quebrar-se. Por isso, as correntes de trevas não são apenas um símbolo apocalíptico, mas um alerta constante. A rebelião nunca ficará sem resposta, e o pecado nunca escapará impune. Há um cárcere para o mal, um espaço onde a luz não penetra e onde a glória de outrora é apenas lembrança distante. E todo aquele que rejeita o caminho da vida se aproxima do mesmo destino. Assim, quando contemplamos esse símbolo, vemos um reflexo do duplo de Deus, sua justiça inflexível, que acorrenta os rebeldes, e sua misericórdia, que oferece em Cristo a libertação para todos os que se rendem. Pois se existem correntes de trevas que aprisionam, também existe o sangue do Cordeiro que liberta, e somente nele encontramos a saída desse cárcere invisível. As Escrituras não falam em vão sobre as correntes de trevas. Quando Pedro e Judas mencionam esses grilhões eternos que mantêm os anjos caídos sob prisão, não estão apenas descrevendo uma cena sombria da história espiritual, mas abrindo uma janela para um mistério teológico profundo. A justiça de Deus se manifestando como limite ao caos e, ao mesmo tempo, como sinal de esperança para a criação que geme. Essas correntes revelam, antes de tudo, que o mal não é soberano. Ainda que os anjos rebeldes tenham tentado usurpar o governo divino, ainda que tenham se levantado contra a ordem criada, não conseguiram escapar ao decreto supremo do Altíssimo. As correntes os prendem porque existe um Deus que reina, e nenhum poder, por mais elevado que um dia tenha sido, pode resistir ao seu juízo. Aqui vemos um ponto essencial. As correntes de trevas não são sinal de fraqueza de Deus diante do mal, mas de sua supremacia absoluta sobre ele. É significativo que tanto Pedro quanto Judas descrevam esses anjos como reservados para o dia do juízo. Isso indica que as correntes não são apenas castigo, mas também limite provisório. O mal, embora real e devastador, não tem liberdade plena. Ele é contido, restringido, controlado. O caos não pode se espalhar sem barreiras. A escuridão não pode dominar sem que a mão de Deus permita até certo ponto. Nesse sentido, as correntes se tornam um instrumento do plano de redenção. Ao prender os anjos caídos, Deus protege a criação e garante que a história siga em direção ao seu clímax em Cristo, sem que o mal consuma tudo antes da hora determinada. Aqui reside um contraste poderoso com a vida humana. O homem, ao cair em pecado, também se torna prisioneiro, não de correntes visíveis, mas de amarras espirituais invisíveis. O apóstolo Paulo fala que os homens sem Cristo estão mortos em delitos e pecados, seguindo o curso deste mundo e vivendo debaixo da príncipe das potestades do ar. Efésios 2:1-2. É como se as correntes que aprisionaram os anjos caídos também se refletissem no coração humano. Grilhões de orgulho, vício, violência, idolatria e egoísmo que escravizam a alma. No entanto, a diferença é gritante. Enquanto os anjos caídos foram entregues a correntes eternas, sem possibilidade de redenção, ao homem foi estendida a graça em Cristo. Aqui entra o contraste teológico central: o cárcere eterno e a liberdade em Jesus. Para os anjos rebeldes, não há sangue capaz de redimir. Para a humanidade, o sangue do Cordeiro abre as portas da prisão. Onde eles conhecem apenas cadeias de trevas, nós ouvimos o convite de Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. As correntes, portanto, não são apenas símbolo de julgamento, mas também um espelho daquilo que Cristo veio desfazer. Pois se há algemas de trevas que aprisionam, há também correntes quebradas na cruz. O Evangelho é a boa nova de que o cárcere não é o destino inevitável da alma humana. A vitória de Jesus sobre o pecado e a morte é também a vitória sobre os grilhões invisíveis que nos aprisionavam. E assim, aquilo que é sentença definitiva para os anjos caídos, torna-se para nós um aviso e um chamado: fugir das trevas
e buscar a liberdade que há somente no Senhor. Essa realidade traz ainda outro aspecto da teologia das correntes. Elas são um lembrete da seriedade da rebelião. Pois se até os anjos, seres de glória e poder, que contemplaram o trono de Deus, foram acorrentados ao escolherem a desobediência, como poderia o homem escapar se desprezar a mesma justiça? A visão das correntes eternas nos impede de tomar o pecado com leviandade. Ela nos lembra que cada ato de rebeldia não arrependido é um passo em direção às trevas, um elo a mais forjado na corrente que nos prende. Mas em contraste a essa escuridão, a Escritura nos mostra a liberdade radiante que há em Cristo. Paulo descreve essa libertação com palavras de triunfo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. O que as correntes prendem, Cristo solta. O que a escuridão sufoca, Cristo ilumina. O que o cárcere fecha, Cristo abre. E aqui vemos a beleza do plano de redenção. O que é prisão eterna para os anjos caídos, é libertação eterna para os que estão em Cristo. As correntes de trevas, portanto, funcionam em dois níveis. No nível cósmico, elas são a prova de que o mal está limitado e será definitivamente destruído. No nível humano, elas são um alerta. Quem rejeita a graça de Deus caminha rumo ao mesmo destino, o cárcere eterno. Mas quem crê em Cristo, encontra nas mesmas Escrituras que falam das correntes, a promessa de liberdade, luz e vida abundante. Assim, o símbolo se torna ao mesmo tempo aterrador e esperançoso. Ele é aterrador porque nos lembra que há prisões eternas que não se desfazem, mas é esperançoso porque nos aponta para o único que tem poder de quebrar correntes e abrir portas de liberdade. As algemas dos anjos caídos são inquebráveis, mas as algemas humanas podem ser despedaçadas pelo poder da cruz. No fim, as correntes de trevas revelam uma escolha inevitável: viver preso nas algemas do pecado, que conduzem ao cárcere eterno, ou aceitar a libertação em Cristo, que conduz à eternidade de glória. O símbolo do cárcere dos anjos caídos se transforma assim em um chamado urgente. Não escolher as correntes, mas escolher a liberdade. Há símbolos na Escritura que não apenas descrevem o invisível, mas que funcionam como chaves para compreender o drama eterno da redenção. Entre eles, as correntes de trevas surgem como uma imagem de aprisionamento absoluto, um limite imposto por Deus sobre o mal, e um prenúncio da condenação definitiva, que aguarda todo espírito rebelde. Elas não são apenas uma metáfora, mas um lembrete terrível de que a liberdade fora de Deus é sempre ilusória. Cedo ou tarde, converte-se em cativeiro. No clímax do testemunho bíblico percebemos que essas correntes não apenas seguram anjos caídos em espera do juízo, mas revelam a própria estrutura da justiça divina. O mal pode se mover com fúria, mas nunca ultrapassa os limites traçados pela mão do Altíssimo. Judas, em sua breve carta, declara que os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, Deus os tem reservado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Aqui, o texto não fala de uma cadeia humana, mas de um confinamento espiritual que simboliza a inevitabilidade do destino eterno para os que se insurgem contra o Criador. Essas correntes, portanto, funcionam como um aviso profético. Elas nos lembram de que toda rebeldia, por mais fascinante ou aparentemente livre, caminha inevitavelmente rumo à prisão do inferno. O que começou como liberdade para os anjos que seguiram Lúcifer, terminou como encarceramento profundo, uma sombra que os envolve até a consumação do juízo. O mesmo destino paira sobre toda criatura que escolhe viver longe da luz. A escuridão torna-se lar, e as trevas correntes invisíveis que o homem muitas vezes não percebe até ser tarde demais. No entanto, o mistério das Escrituras não para aí, pois no ápice da revelação, quando Cristo desce às regiões mais baixas da terra,
A vitória divina começa a se desenhar de maneira irrevogável. O Filho de Deus não apenas enfrentou a morte, ele atravessou os portões do Hades e venceu o poder das trevas, despojando principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. O que para os anjos caídos significava prisão eterna, para os que estão em Cristo significa libertação definitiva. A mesma realidade que prende os rebeldes é a que abre caminho para os redimidos. Essa é a ironia santa do juízo. O cárcere que sela o fim dos inimigos de Deus é também o palco onde a vitória de Cristo brilha. Quando o Apocalipse descreve o destino final, vemos que as correntes de trevas não são apenas símbolos provisórios, mas antecipações daquilo que virá. O lago de fogo, o julgamento sem apelo, a condenação irreversível. Satanás e seus anjos, outrora seres de luz, se tornarão prisioneiros eternos, e as correntes serão o selo de sua queda definitiva. Eis, portanto, a consumação do símbolo. As correntes de trevas apontam para a prisão eterna do mal, e ao mesmo tempo, para a vitória da liberdade em Cristo, porque só Ele tem o poder de romper as correntes invisíveis que amarram a alma humana, o pecado, a culpa, a condenação. Só Ele desceu ao mais profundo e saiu vitorioso, levando consigo as chaves da morte e do inferno. Diante dessa revelação, a reflexão espiritual se impõe com peso. Cada vida humana caminha em direção a um destino irrevogável. Ou a alma se entrega àquele que tem poder para libertar e dar vida eterna, ou permanece presa às correntes invisíveis que já agora se fecham sobre os que rejeitam a luz. Não há meio termo, não há neutralidade. A eternidade será marcada por liberdade gloriosa ou prisão sem fim. Assim, as correntes de trevas não falam apenas de anjos caídos, falam de nós. São o eco de uma escolha que todos carregamos no coração: seguir a Cristo e experimentar a vitória da cruz, ou resistir à sua graça e caminhar para o cárcere eterno. O símbolo aponta para o destino, e o destino é selado pelo juízo de Deus. E no dia em que o juiz levantar-se para pronunciar a sentença final, não haverá como escapar. A prisão das trevas se fechará para sempre sobre os rebeldes, mas para os salvos, a porta da eternidade se abrirá em triunfo. Pois aquele que venceu as correntes é o mesmo que disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.